Quero bater um papo hoje com vocês a respeito de preparação para concurso da Polícia Civil, quem está estudando para concursos de delegado de polícia. Vamos bater um papo aqui, inclusive eu vou trazer um convidado mais do que especial, Thiago Albeste. Eu estava anunciando para eles o bate-papo nosso hoje, vamos falar sobre dicas, preparação para quem estuda para concursos de delegado de polícia. Você é delegado de polícia no estado do Rio Grande do Sul, já foi examinador de processo penal num concurso recente para o ingresso à carreira de ingresso, para o ingresso à carreira de delegado de polícia do seu estado. Você está coordenando os cursos de delegado da Polícia Civil do RSC, tem uma bagagem fabulosa, então vamos lá, Thiago, vamos bater um papo, eu vou passar a bola para você se apresentar e a gente já começa a trocar ideias. Eu sou delegado aqui no Rio Grande do Sul há 12 anos, entrei no concurso de 2010 e desde então a gente tem acompanhado aí o ingresso de novos membros na carreira de delegado de polícia. Tivemos um concurso aí de 2018 que aconteceu. Nesse concurso aí eu fui examinador de primeira fase e também da fase oral, me ausentei ali durante a fase dissertativa. Então, a gente tem colhido aí alguma experiência a respeito dos processos seletivos, daquilo que o examinador busca, do que a instituição busca, naquele momento que vai, digamos, vai para o mercado, né, Rogério? Porque o edital nada mais é do que ir para o mercado tentar selecionar os melhores candidatos, aqueles que a gente acha que dentro da carreira vão ser bons delegados, delegados vocacionados, assim como faz o Ministério Público e a magistratura. Então é um processo muito bacana e a gente se sente muito orgulhoso e até mesmo agradecido por ter a oportunidade de participar desse processo aí de seleção de novos colegas que tornam as nossas instituições, que são tão importantes, tornam elas mais fortalecidas para desempenhar suas funções aí no dia a dia. Bom, vamos lá. Tem uma seguidora que já falou o seguinte: eu quero prestar concurso para delegado, como começar? É a pergunta mãe aqui, como começar? Eu vou dar algumas opiniões, Thiago, você depois me corrija se eu estiver errado. Havendo oportunidade, eu quero chamar pessoas que estão aqui nessa live para participarem, eu tenho feito isso, e as pessoas, quando participam, enriquecem bastante esse bate-papo. Mas quando você pensa assim, como começar? Primeira coisa que você tem que analisar é se seu concurso está próximo ou não está próximo. Porque isso vai interferir no seu planejamento. Então eu já dou aqui uma palavra que você não pode dela se divorciar, que é o planejamento. Você tem que ter um planejamento. Na vida, tudo é planejamento. Tudo é planejamento. Você peca pelo seu planejamento, como você também colhe todos os louros graças a um bom planejamento. Então você tem que ter um planejamento. Seu concurso está próximo, o seu planejamento ele tem que ser estratégico para que você consiga revisar pelo menos 80% do edital. Eu falo 80%, Thiago, e já vou passar a bola para você. Porque quando nós trabalhamos os nossos grupos de estudos do RSC, e nós temos vários grupos de estudos, você, Thiago, você coordena 4 grupos de estudos para a polícia. Manda um abraço para o Cris Gonzaga, que acabou de entrar aqui. Então, quando você trabalha esses grupos de estudos, você já fica bem escolado quanto ao que mais cai, o que pode cair e o que nunca cai. Gente, tem assunto que entra edital, sai edital, entra edital, sai edital. Os assuntos estão lá, Thiago, mas eles nunca são cobrados, né? Então, o seu planejamento ele não pode te fazer perder tempo com esses temas. Quando nós trabalhamos os grupos de estudos, às vezes o aluno fala assim, Thiago, por que você não pôs tal assunto? Em princípio, porque esse assunto nunca caiu. É de uma relevância mínima. Então, o planejamento já é um guia até de relevância, né, Thiago? Perfeitamente, Rogério.
eu lembro, hoje nós temos uma grande facilidade, um grande facilitador, que são esses grupos de estudos que trazem o planejamento. Porque como que, por exemplo, a pessoa que não tem uma assistência, né, mais, digamos assim, mais profissionalizada na preparação para concursos, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o que a gente fazia talvez há 15, há 20 anos atrás, que era pegar o edital e tentar dissecar assunto por assunto, vencer todos os assuntos. E isso a gente sabe que não acontece, acaba não acontecendo. Então, qual é a grande dica que a gente dá? É poder, tendo a possibilidade, poder encurtar caminhos. E esse encurtamento, esses atalhos que a gente acaba descobrindo, a gente faz depois de muito trabalho, depois de muita análise técnica, análise de provas anteriores, e aí tu começa a ver os assuntos de maior incidência. Esses assuntos de maior incidência é que nós vamos colocar dentro de um planejamento onde o aluno vai saber do primeiro dia até o último dia da última semana qual o conteúdo que ele tem que focar. Então, o aluno, ele muitas vezes se preocupa assim, mas eu não estou vendo todas as matérias. Mas antes, aliás, todas as matérias não, todos os pontos do edital. Mas antes de se preocupar em ver 100% de todo o edital, ele tem que se preocupar em saber e conhecer pelo menos 80% do edital que vai estar na prova dele. O aluno até pôs aqui, Tiago, desculpa te cortar, o seguinte, o artigo 171A, bom, deixa eu abrir um parênteses, todas as aulas do RSC Online já estão com as minhas impressões do artigo 171A. Eu gravei mais de 1 hora falando desse novo crime. Está em todos os cursos do RSC. E para os grupos de estudos, eu vou debater esse crime ao vivo na plataforma Zoom, porque os grupos de estudos têm encontros com nós, professores, para debatermos assuntos relevantes. O Tiago, ele monta ali manchas de calor do que tem mais chances de cair, e é isso que nós debatemos com vocês. E quando o aluno coloca aqui, Tiago, 171A vai despencar, eu vou além. As novidades despencam. Então, se você já tem isso no seu radar, já é meio caminho andado. Você sabe que nesses 80% que o Tiago mencionou, nesses 80% estão as novidades vão cair, seja da jurisprudência, seja da doutrina, seja da legislação. Exato, Rogério. Então, a gente coloca isso no planejamento e também os dias de trabalho focado e fazendo esse acompanhamento técnico nos dão o feeling e algum indicativo de alguns temas que vão cair. Então, a gente tem tido uma grande felicidade dentro do RSC Online de oferecer aos nossos alunos, além dos temas que vão para o planejamento, e aqui um outro destaque, né, Rogério? Os nossos PDFs, as nossas apostilas são atualizadas num tempo assim, numa celeridade muito grande. Então, o nosso aluno... Isso que você menciona é importante, porque quando nós falamos em planejamento acompanhado de materiais. Nos nossos grupos de estudos, os planejamentos, eles são acompanhados dos materiais. Eu não vou simplesmente falar o que você deve estudar, mas você também terá o material de estudo. Então, como começar? Você vai ter que ter um planejamento, e nesse planejamento você também vai ter que fazer uma seleção dos seus instrumentos de estudos. Você não pode ser aquele aluno que fica pulando de doutrina para doutrina. Hoje em dia não dá para você ficar estudando um assunto por 3, 4 doutrinas. Hoje você tem que obedecer uma fórmula, o máximo de conhecimento no menor espaço de tempo possível. Então, você que perguntou como começar, você tem que trabalhar um planejamento estratégico. E você, nesse planejamento, você tem que ter instrumento de estudos. Livro de doutrina, apostila, você tem que ter isso. E você tem que confiar naquilo, você tem que ser fiel àquilo. Não adianta você ficar... Claro, de repente você não gostou do material,
não gostou de um livro, não, tudo bem, aí você se divorcia. Se não, você fica com aquilo, porque se você estuda bastante por um livro de doutrina, o mesmo livro de doutrina, ou o material do seu caderno, uma apostila, no dia da prova, Tiago, você vai lembrar até do jeitão Com em que aquele certeza, assunto aparecia no livro, né? com certeza, com certeza. É, e eu digo o seguinte, Rogério, dentro dessa perspectiva de quem tem a dúvida de como começar a estudar, eu traria aqui para a nossa conversa uma diferenciação entre aquele aluno que realmente está começando a estudar, daquele aluno que já tem alguma bagagem. Esse aluno que está começando a estudar, ele tem que formar uma base de conhecimento e uma base sólida, inclusive para suprir eventuais lacunas que são naturais quando a gente sai da faculdade. Então, para isso, nós precisamos fazer uma preparação muito mais cadenciada. Esse aluno vai ser um aluno diferente daquele aluno que vai direto para um reta final, que nós temos, né, grupos de estudos que possuem uma duração mais reduzida, para quem já tem uma certa base, e aqueles alunos que estão começando a estudar, ou então que ficaram muito tempo sem estudar e estão desatualizados. Esse aluno tem que pegar um planejamento de longo prazo, de médio a longo prazo. E aí fazer todo o trabalho com todas as principais matérias, fazer os simulados, pegar, digamos assim, a manha de novo, né, Rogério? Aliar É. aquele estudo doutrinário às questões, a lei Veja, seca. Tiago, você fala dos simulados. Quem está estudando para concurso não pode ignorar a importância de um simulado. Você tem que treinar simulado. O simulado ele vai te calejando quanto às pegadinhas. Você vai entender que o nunca nem sempre é nunca, e o sempre nem sempre é um sempre. Que imprescindível não significa dispensável, ao contrário, significa indispensável. Dispensável é sinônimo de prescindível. São expressões que aqui, conversando nesse bate-papo, você recebe muito bem, mas no dia da prova, no nervosismo. E esses simulados são muito importantes para você fazê-los cronometrando. Você tem que cronometrar. Você tem que perceber que no seu concurso existe um vilão. Esse vilão não é só o seu examinador, não é só a dificuldade de uma questão, não é só a pegadinha de uma linha, é o tempo. O tempo para resolver tudo isso. É um grande vilão. E você tem que treinar simulado, porque treinando simulado, você vai treinar também o tempo de responder perguntas. Isso é muito importante. Então, eu falei de planejamento, falei a escolha de um bom material, falei que você tem que trabalhar simulados. E, ó, não pode esquecer da lei seca. Mais de 67% das questões de prova objetiva enfrentam a lei seca. E eu falo aqui com alguém que já foi examinador de primeira fase. O Tiago, já tive a oportunidade de falar com o Tiago sobre isso várias vezes. Eu até uma vez perguntei, e vou perguntar aqui ao vivo, Tiago, por que examinador continua trabalhando com lei seca em primeira fase? Porque existe um padrão nos candidatos, né? Tem muita gente que tem dificuldade de estudar lei seca. Então, esse já é um primeiro fator. Se todo mundo tem dificuldade para estudar lei seca, nós vamos focar num ponto onde aqueles que se destaquem nesse tipo de estudo vão acabar aparecendo e se sobressaindo. E a lei, Rogério, a lei é importantíssima. Não é só por causa de um fator, digamos, de seleção de candidato. O delegado de polícia, ele está lá no plantão, ele nem sempre vai ter as condições de decidir qualquer questão ali, especialmente num flagrante delito, se municiando de uma doutrina, vai ter todo aquele tempo para ele decidir e buscar um pouco mais de informação. Tem muita coisa que é dinâmica e a maioria das situações estão descritas na lei. Então, a lei digamos... E também tem aquela zona de tranquilidade, de conforto do examinador, que ele não quer correr riscos numa prova objetiva. Que seria o segundo fator. Seria o segundo fator. Né? Me Coloca a perguntaram... letra da lei, tu consegue trabalhar com a letra da lei, né? Tu consegue trabalhar termos, pegadinhas.
e isso acaba selecionando, né? Entra um mar gigante de candidatos, é preciso selecionar. O gabarito seguro, o que que é? Letra da lei. Me perguntaram como eu estudava para a lei seca, tem até vídeo meu no meu canal do YouTube, mas está aqui, ó. Aqui é uma Constituição que eu usei quando eu estudava para concurso. Eu guardei, porque olha só, eu não só lia a lei seca, eu grifava a lei seca, essas cores têm sentido. Eu anotava na lei seca, e se a anotação era muito grande, eu trabalhava com post-it. Então, olha, eu dialogava com a lei seca. E eu fazia tudo isso sem consulta. Então, sem consultar, no momento de ler a lei seca, eu ia fazendo essas anotações. Isso significa o quê? Que estudar a lei seca não é só ler a lei seca. Estudar a lei seca é ler, entender e reter a lei seca e as possíveis pegadinhas. Quando eu estudava a lei seca, Tiago, eu tentava antever as pegadinhas. Hoje mesmo, hoje eu atualizei a aula de lei de lavagem de capitais nos cursos RS Online, por conta da alteração da Lei 14.478, que agora traz causas de aumento de pena quando a lavagem envolver ativos virtuais, e o mais famoso deles, a criptomoeda. E lendo a lei com os alunos, eu falo, olha só, se eu sou examinador, eu trabalho essa pegadinha aqui, ó. Se eu sou examinador, eu vou explorar isso, eu vou explorar aquilo, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Olha que interessante. Então, eu tento antever as pegadinhas dos examinadores. E eu fazia muito isso. Eu falei algumas vezes da Lei 14.478. Entrem lá no meu site, viu, gente? rsonline.com.br, blog. A hora que você clicar no blog, é o primeiro artigo que vai aparecer. Eu publiquei um artigo no meu blog. Entra rsonline.com.br. Eu mandei para o teu WhatsApp também o artigo, né, Tiago? Mandou sim. Então, tá lá a Lei 14.478 com as minhas primeiras impressões. Tiago, lei seca, então. Lei seca, nós falamos do planejamento, falamos da doutrina, seja em livro, seja apostila, falamos da importância dos simulados, falamos da lei seca. Agora, já que o diálogo aqui é sobre prova para delegado tem uma peculiaridade. Não raras vezes o concurso para delegado ele já explora as duas fases, fase objetiva e fase discursiva, na mesma data. Uma de manhã, outra à tarde, ou no máximo com uma semana de distância. Isso obriga o candidato, Tiago, a não se preparar somente para a primeira fase. Ele tem que fazer uma preparação combinada. Ele tem que estar pronto para responder questões escritas, dissertação e a temida peça prática, né? Exato. Então, tu vê, Rogério, que essa formatação de concurso público, ela já obriga com que o candidato venha desenvolvendo o tripé de conhecimentos, lei seca, doutrina e jurisprudência. Né? Aí, a esse respeito, eu quero te trazer duas informações aqui para todos os nossos seguidores. No nosso curso extensivo, que dura 26 semanas, grupo de estudos extensivo, nós trabalhamos simulados objetivos e simulados escritos. Então, o nosso aluno, desde o início, ele já vai se acostumando a enfrentar prova objetiva e prova dissertativa. E dentro da prova escrita, nós dividimos essas questões em questões discursivas e dissertativas e também de peças práticas. Justamente por causa disso, Rogério. A gente prepara no extensivo o aluno para qualquer concurso que abra no Brasil. Então, esse é uma formatação. Agora, eu queria trazer um exemplo que foi muito emblemático para nós. Nós montamos um grupo de estudo do estado de Roraima, que também aplicou a prova objetiva e a prova discursiva no mesmo dia. E aí a gente fez uma preparação com os nossos candidatos já, os simulados preparando para as duas fases. Então, eles já recebiam um simulado com tantas questões objetivas e outras de
questões discursivas. Um dos nossos alunos, felizmente, nos mandou uma mensagem dizendo que tirou a segunda melhor nota do concurso. Então, isso demonstra, Rogério, a importância de tu fazer um estudo já concatenado para as duas fases do concurso. Isso é essencial. E aí vem o quê? A nossa identificação de temas quentes. Um outro exemplo muito importante, último concurso do estado de São Paulo, tá? Questão discursiva. Nós colocamos no nosso simulado uma questão que caiu em processo penal na fase discursiva de São Paulo. O aluno só mandou um direct dizendo: Thiago, quando eu peguei a prova de processo penal, eu dei um sorriso que eu nunca tinha dado numa prova. Então, por quê? Porque a gente vem trabalhando com o aluno aquilo que vai ser possível que ele venha enfrentar. E isso é muito levado a sério no RSC. E é gratificante, né? Deixa eu só avisar, eu vi que a equipe já anunciou, a gente vai continuar falando de preparação, mas o RSC está com matrículas abertas para 4 grupos de estudos para delegados. O grupo de estudos extensivo para delegado de Polícia Civil, 26 semanas. O grupo de estudos para delegado de Polícia Civil em São Paulo, um grupo de estudos 17 semanas. O intensivo para delegado de Polícia Santa Catarina, 12 semanas. E o extensivo para delegado da Polícia Federal, 32 semanas. Esses grupos começam dia 23 de janeiro. Vocês vão ter um cupom que vai ficar valendo até dia 2 de janeiro de 2023. Você, no momento da compra, você vai aplicar o seguinte cupom: Delta 100. Delta com letras maiúsculas, 100. Então, olha só, Delta 100. Você tem um extensivo que vai te dar uma bela base, você tem o grupo de estudos para a Polícia Civil de São Paulo, o intensivo para Santa Catarina e o extensivo para delegado da Polícia Federal. Qualquer um desses grupos de estudos até dia 2 de janeiro de 2023, com desconto. Você tem que aplicar a senha. Você tem que aplicar a senha. Deixa eu ver aqui qual é. Delta, tudo com letras maiúsculas, Delta 100. Você vai ter um desconto, tá bom? Então, voltando para a preparação. Você usou uma expressão muito interessante. A tríplice preparação, a Santa Trindade: doutrina, jurisprudência e lei seca. Você estando minimamente preparado nessas três veias aqui, não tem como dar errado. O problema é que, às vezes, o candidato ele fica capenga na lei seca, aí ele vai ter dificuldade em uma prova objetiva. Ele fica capenga numa jurisprudência ou numa doutrina, aí ele vai enfrentar mais dificuldade numa prova escrita. Então, você tem que saber trabalhar bem os três, né? Então, eu repito, eu falei errado a senha, por acaso? Não, né? Não, é isso mesmo. É Delta, tudo com letras maiúsculas, Delta 100. Tá? Estou vendo muita gente replicando aqui. Thiago, eu vou bater na tecla novidade. Você foi examinador. Quando eu falo novidade, eu estou falando novidade de jurisprudência, eu estou falando novidade de legislação, eu estou falando novidade de doutrina. Por que eu digo isso? Porque na fase oral do MP de São Paulo, que está em curso, o examinador de ECA e processo penal resolveu perguntar para os candidatos, já perguntou mais de uma vez, e quase foi a dissertação sorteada na segunda fase, a teoria da bomba relógio, Ticking Bomb Scenarios Theory, que é uma teoria aplicada a crimes de terrorismo. Thiago, você tem dúvida que essa teoria ela vai ficar democratizada por conta do momento que nós vivemos? Para alguém vão perguntar terrorismo é a teoria da bomba relógio? Você tem dúvida disso? Não, isso é a importância do candidato estar compreendendo o momento em que ele está vivendo, né, Rogério? Então, as coisas elas começam a se conectar, aqueles assuntos que são mais relevantes e que estão acontecendo ao nosso redor, eles acabam repercutindo, né? Por exemplo, como que cresceu em importância e incidência
a prerrogativa de foro a partir do julgamento do mensalão, né? E demais operações, tanto da Polícia Federal como da Polícia Civil, enfim, que começaram a investigar detentores de prerrogativa de foro. Olha quanta decisão, quanta riqueza decisória no âmbito dos tribunais superiores do STJ e do STF. Quanta coisa se descobriu a respeito, se utilizando da colaboração premiada. A colaboração premiada está aí, né? Um instituto que vem aí ganhando cada vez mais relevância, recebe alterações legislativas, uma hora é só meio de obtenção de prova, outra hora já começa a se conectar com negócios jurídicos, processuais, personalíssimos. Então, por quê? Porque essas coisas estão acontecendo. Falando em colaboração premiada, a mutação é impressionante, principalmente envolvendo o protagonismo do delegado. Num primeiro momento, o delegado não poderia celebrar colaboração premiada. Depois mudamos da água para o vinho, o delegado é um protagonista e pode celebrar colaboração premiada. E agora a jurisprudência que vem prevalecendo no STF é de que o delegado pode celebrar colaboração premiada ad referendum do Ministério Público. Eu estou falando o quê, Tiago? De 4 anos essas mudanças? Se você não está atento a isso, poxa, hoje mesmo tivemos uma decisão do STF suspendendo vários artigos da Lei de Probidade Administrativa. A live que eu fiz semana passada, eu avisei os alunos. Falei, vocês que estão vendo a live, depois entrem lá no YouTube, está lá. Vocês estão vendo a live, cuidado, vai vir um crime novo no Código Penal, artigo 171, letra A. Um crime mal colocado no Código Penal, porque ele está mais para crime contra o sistema financeiro nacional. E vou repetir o seguinte, Tiago. Essa semana, ou no máximo semana que vem, estão mudando o Código Penal e a lei de racismo. A injúria qualificada pelo preconceito, grande parte dela vai para a lei de racismo. E isso obriga quem está estudando para concurso a ficar antenado, porque é tema certo. Novidade é tema certo. Eu não teria dúvida nenhuma, em realizar uma questão dessa numa prova, e com certeza os nossos alunos, né, que já podem ir se preparando, porque quem está conosco no RSC Online está sempre sendo atualizado em tempo real, e nós efetivamente cobramos isso nos nossos simulados. Então isso é muito importante mesmo, porque mostra que o candidato é atualizado. Quem é que eu quero que entre para a minha instituição? Eu quero que entre o candidato mais atualizado, mais preparado, até porque se uma situação concreta dessa, Rogério, chegar na delegacia e ele tem que decidir em 5 minutos, como que esse candidato, que essa candidata não vai estar preparado para resolver ali com várias pessoas querendo fazer o registro, com várias guarnições da polícia, né, fazendo a condução de presos? É preciso decidir rápido e tem que estar atualizado para decidir bem, né? Então isso é muito importante. O candidato está sempre tinindo aí nas principais decisões e atualizações legislativas. Eu vou até pedir o seguinte, Tiago, se você me permite. Quem está nessa live e está começando a se preparar para concurso de delegado da Polícia Civil, da Polícia Federal, e topa participar aqui, bater um papo comigo, Tiago. Pois assim, ó, eu topo. Eu vou te chamar até para a gente ouvir de você dificuldades que nós não tenhamos aqui ainda explorado e que possamos explorar depois de ouvi-lo. Então, se você puder colocar aqui nos comentários, eu topo, só para eu escolher aquele que efetivamente topa. Deixa eu ver. Olha, tem gente que está na fase oral de concurso, que legal. Que bom, Idom, ótimo, maravilha. Me diga quem topa participar, o Idom. Mas o Idom já está na fase oral, Idom. Mas vamos ouvir o Idom assim mesmo, vamos lá. Cadê aqui? Deixa eu chamar o Idom. Já vamos fazer uma arguição aqui com o Idom, então. Já vou. O Idom vai ver o que é bom para tosse. Mas eu não consigo chamar o Idom, por que não? Será que ele está nos seguindo? Ele teria que estar te seguindo ou seguindo? Não, acho que não. Não consegui chamar o Idom. Deixa eu tentar chamar outra pessoa para ver se eu consigo.
Tem a Jéssica aqui também, que está querendo. Jéssica, Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Uai, mas não consigo. tem o Lucas, a Jéssica. Deixa eu ver se eu Ou consigo. vocês peçam para participar da live, pessoal. Então é melhor vocês pedirem. É melhor Alguém vocês pede para pedirem. participar, que daí o Rogério autoriza. Quem quiser. E Dom, se você puder, peça para participar, porque eu não estou conseguindo convidar ninguém. Peça para participar, que aqui eu não estou conseguindo convidar ninguém. Agora, não tenho dúvida, né, Rogério? Quem está começando para a carreira de delegado e deseja fazer uma preparação aí cadenciada, que eu digo, com calma, tem que participar do curso extensivo. Olha aí. Grande! Oi, mestre! Tá? Tudo bem? Tá na fase oral da Polícia Civil de São Paulo. Exatamente, professor. Que legal. Alegria. Então, em breve, você certamente estará na Polícia Civil de São Paulo, uma Polícia Civil que orgulha o nosso Brasil e merece ser melhor tratada pelo governo estadual. Vamos torcer para que isso aconteça. E quem sabe, né, você vai ser delegado de polícia em Campinas, trabalhando, por exemplo, na delegacia de homicídios, e aí você vai trabalhar diretamente comigo, porque eu sou promotor do júri em Campinas. Vai ser uma satisfação, viu? Adoraria, mestre. Eu, inclusive, eu sou de São Paulo, mas atualmente eu moro em Natal, Rio Grande do Norte. São Paulo capital, mas eu morei quase 2 anos em Indaiatuba, próximo ali de Campinas, na região, né? Então, eu conheço tudo, Campinas, adoro, conheço tudo. Me fala uma coisa, eu e o Thiago, na preparação para delegado, tem muita gente assistindo que está começando, você já está terminando, né? Você já está terminando. Você já tomou vários nãos, certamente, e essa jornada de nãos está quase se encerrando com um glorioso sim. E eu gosto desse sorriso, porque mostra que o não machuca, o não ensina, né? O não ensina. Eu coloquei até um post hoje nas minhas redes sociais. Não feche os olhos para os erros de 2022. Você estará fechando os olhos para o seu melhor professor. Eu e o Thiago batemos muito nessa tecla de que a pessoa tem que organizar os estudos de forma a se preparar para a lei seca, doutrina e jurisprudência. Você concorda? Você fez isso? Como que você fez? Então, professor, na verdade, a minha rotina, a minha história, a minha trajetória nos concursos, ela é bem peculiar. Porque, para ser bem sincero, eu nem levei tantos nãos assim. Na verdade, eu levei 2 nãos. Por que isso? Eu comecei a me preparar realmente para os concursos públicos pouco antes de iniciar a pandemia. Então, os 2 meses antes de iniciar a pandemia, ali no ano de 2019, final de 2019, início de 2020, eu já estava em lockdown. Então, eu já não botava a cara na rua. Era estudando full time, né? E me organizando, adquirindo livros. Inclusive, o livro do senhor também eu tenho aqui na estante. O livro do senhor é a Bíblia. Você me chama de senhor na frente do Thiago, você está dando munição para o meu inimigo. É isso aí. Professor, estou quase chamando de excelência. Que eu estou tão treinando para fase oral que eu estou chamando o povo de excelência. Daqui a pouco o Thiago vai fazer umas perguntas para você de fase oral. Vamos ver como é que você está. Já prepara uma boa, Thiago. Bora. Mas então, professor, retomando o raciocínio. Então, eu comecei a estudar, vai fazer 3 anos, tá? Que eu estou na rotina de estudar realmente, assim, de domingo a domingo. Eu não deixo passar nenhum dia. Raramente eu descanso. O meu descanso, na verdade, é de estudar menos. Então, ao invés de eu manter ali 5, 6 horas de estudo num dia, eu estudo 2 horinhas, mas eu prefiro não deixar de estudar. Né? São raros os momentos em que eu realmente não pego em alguma coisa, até porque eu tenho uma página que se chama Jurisprudência 24 Horas. Essa página que eu tenho no Instagram, eu posto somente julgados da área criminal
né, dos tribunais superiores, do STJ e do STF. Então, querendo ou não, como eu sempre, todos os dias eu tenho que postar alguma coisa, tento fazer pelo menos 3 posts ao dia, então sempre estou me atualizando e estudando indiretamente quando eu vou pesquisar jurisprudência e etc. Dá para você repetir a página do Instagram, a conta do Instagram outra vez? Com certeza. Inclusive, vou colocar aqui @jurisprudência 24 horas. Legal. Acabei Legal. de comentar. Se o professor puder dar uma olhada e me seguir, inclusive, eu agradeço. Legal. Isso é bom porque você ajuda os outros e ajuda você mesmo fazendo essa pesquisa. Né? Perfeito. Vai fazer pouco mais de 2 anos que eu tenho essa página. E o intuito, além de ajudar o próximo, por óbvio, também era internalizar melhor o assunto, porque quando eu vou pesquisar e fazer ali os resumos para colocar nos comentários, automaticamente eu estou aprendendo, né? Então, acredito que a melhor forma de aprender é ensinando, transmitindo conhecimento. Então, assim, a minha rotina nos estudos de concurso ela é bem peculiar, porque eu fiz 4 concursos até hoje de delegado de polícia, desde que eu comecei a me preparar. O primeiro foi para delegado da Polícia Federal, que foi o primeiro concurso de carreira, inclusive, não só das carreiras policiais, mas de todas as carreiras jurídicas, após a pandemia. Foi o concurso para delegado da Polícia Federal. E eu tive o azar, né, acredito eu, de pegar uma demanda represada de candidatos muito bons, que estavam se preparando para a magistratura, para o Ministério Público e etc. Então, o ponto de corte, que no concurso anterior havia sido de 84 pontos, subiu para 94 pontos. E eu fiquei por 4 pontos de passar para a segunda fase no meu primeiro concurso para delegado de polícia, que foi a Banca CESP. Né? Então, ali eu vi que eu já estava no caminho certo. Querendo ou não, foi um termômetro. O segundo concurso que eu fiz foi para delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, que é onde eu resido, e eu tive a felicidade de ser aprovado, estou aguardando ser nomeado. O terceiro concurso que eu fiz em seguida foi para Paraíba, vizinha aqui. Não passei, fiz uma prova ruim, não foi minha prova, eu estava num dia ruim, e isso acontece, a pessoa tem que... O concurseiro ele tem que ter ciência disso, que nem sempre a prova vai sorrir para você, né? Um fator sorte também, tem que estar aliado à competência, não tem como. E o meu quarto e último concurso, né, para as carreiras policiais, é esse concurso de São Paulo, onde eu estou aprovado para a fase oral e me preparando full time, 100% focado para essa fase oral, porque a fase oral para delegado de Polícia Civil de São Paulo, ela é muito peculiar, porque ela não é uma fase, vamos dizer, entre aspas, meramente homologatória, né? Ela é uma fase que reprova, e reprova sem dó. Então, assim, principalmente em direitos humanos e na legislação extravagante, que são uma das 6 matérias que são arguidas no dia. Então, assim, eu tive a curiosidade, né, de buscar questões anteriores dos últimos concursos e buscar também saber como é que foi, qual o nível de reprovação, o nível de aprovação, a dificuldade das questões, enfim, e realmente o nível de reprovados é alto. Então, não é uma fase meramente homologatória. Isso é bom. Você tendo essa consciência, olha que interessante, você nos obriga a lembrar aquilo que falamos no início. Planejamento. Então, você, sabendo do estilo de prova que virá, da dificuldade, você vai se planejar, vai, inclusive, se preparar para esse cenário que já aconteceu e você imagina que vai repetir. Sabendo que reprova muito, e reprova muito mesmo. Exato. Se me permite um gancho, eu li mais de uma vez, inclusive, A Arte da Guerra, de Sun Tzu. E eu acho que todo concurseiro deveria ler esse livro, porque uma das premissas contidas no livro é a de que você vence a guerra
antes mesmo de entrar nela. Então, você tem que conhecer bem os seus pontos fracos, principalmente, e os pontos fracos e fortes do inimigo. Então, quando você vai fazer um concurso, por exemplo, para a banca CESP, você tem que estudar aquela banca. Eu, pelo menos, fiz isso desde o início. Eu estudo o perfil da banca, eu resolvo questões anteriormente e eu vejo, não, a banca ela dá mais foco em jurisprudência. Já não cobra tanta literalidade da lei. Por outro lado, a VESP é legalista total. Até mesmo na fase oral, eles cobram a letra fria da lei. Muitas questões se repetem e eles cobram realmente o que está na lei. Então, assim, conhecer o perfil da banca é essencial. E todo tipo de informação que o candidato puder ir atrás e juntar, enfim, conhecer o edital também, saber qual é a espinha dorsal daquele concurso. Por exemplo, é inconcebível um candidato querer fazer concurso para as carreiras policiais sem antes estar com um nível muito bom em constitucional, administrativo, penal, processo penal e legislação extravagante. No mínimo, essas 5 matérias tem que estar realmente, o candidato tem que estar muito bem preparado com a base jurídica muito boa, porque fazendo também uma análise das provas anteriores para a carreira de delegado de polícia, eu cheguei a um número de 60% a até 70% da prova, pelo menos na objetiva, com essas matérias. Entendeu? Então, Você, é espinha dorsal. essa análise ela tem que ser feita, e eu falo para os alunos que não é perder tempo, é ganhar tempo. Isso. Você, quando vai estudar o edital, você tem que olhar para o edital e enxergar aquilo que te traz tranquilidade e te traz insegurança. E no seu planejamento, você tem que se dedicar mais para ter uma segurança maior em alguns pontos. E conhecer pontos do edital que são nevrálgicos. Não adianta você prestar concurso para a Polícia Civil de São Paulo, por exemplo, sabendo tudo de civil e processo civil, que não é isso que vai fazer a diferença. Então, eu acho que você traz informações bem bacanas para nós, viu? Eu acho que essas informações acabam ratificando aquilo que o Tiago e eu já tínhamos comentado. Tiago, você quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que perfeito, eu acho que é isso mesmo. Toda essa análise que a gente tem que fazer da banca, do perfil da banca, e a fala do Idom, ela traz aquilo que é comum em vários Ele caiu? Caiu não? Acho que caiu, né? Acho que ele caiu. Por exemplo, ele já está num pique de estudos violento, né? Claro, fase oral é isso aí, de domingo a domingo. Mas já pegou, já tem aquilo que é comum naqueles candidatos que chegam na vitória. Aquele candidato que chega aqui, que diz que conseguiu conciliar tudo, né? Porque tem o que gosta de dizer que conciliou tudo. Conciliou família, conciliou amigos, festa. Isso aí é uma exceção que não pode servir de ilusão para os outros. Então, esse estudo... Mas veja que ele me pareceu que não conciliou, não. Ele renunciou. Exato. Ele Exatamente. fez algumas renúncias. Concurso também é isso. É fazer algumas renúncias temporárias. Né? Exatamente isso. Ele demonstra que ele já pegou esse ritmo de estudos e que a prioridade dele é os estudos. Então, isso é o ponto principal. E acredito que isso, Rogério, vejam bem também o relato dele. Pegou um período de pandemia. Eu preciso necessariamente... Não, mas olha aí, ele se dedicou por 2 anos no mínimo, 2 anos com consistência. Então, aquele aluno que fica lá estudando mais ou menos, e daqui um pouco surge o edital e ele acha que vai conseguir vencer todos os conteúdos e se apavora e vai para a reta final, olha, está começando a ter o quê? Está começando a ter uma postura daquele candidato que arrisca.
E não, o candidato que se prepara seriamente para o concurso público não pode arriscar. Concurso público é um projeto de vida. Se tu arrisca naquilo que é um projeto de vida, o que tu vai levar a sério? Então, saber se perceber, perceber o momento, perceber a consistência que tem no estudo, a quantidade certas. E geralmente, Rogério, e pegando também o link com o planejamento, o que tudo isso significa? Significa organização e preparação com tempo. Todo mundo pergunta, vai ter edital? Será que vai sair edital agora no início do ano? Será que vai sair edital em março? Será que vai sair edital em julho? Vai sair edital. Por que não estudar desde agora? Estuda desde agora, começa a estudar desde agora. Porque também a gente diz, né? Existe uma fila para passar em concurso público. Essa fila ela se alterna, ela não é uma fila linear, que quem está aqui vai passando e vai passando, vai passando. Essa aqui, ela é uma fila de carros numa estrada e uns estão ultrapassando os outros. Quem é que está ultrapassando quem? Quem está sendo mais consistente, quem está decidindo estudar antes. Quem estudar de véspera não vai ter o mesmo desempenho. Eu acho o seguinte, não é a quantidade de horas que você estuda que determina o seu sucesso, mas a qualidade do seu estudo. Isso é algo tão comezinho que todo mundo já ouviu ou já deu esse conselho. Mas o importante é você ter disciplina. A disciplina é aquilo que vai te fazer levantar quando lhe faltar vontade, motivação. Pode até faltar vontade, motivação num ou no outro dia. Não pode faltar disciplina. E a disciplina você tem, eu falei isso noutra live, você tem que trabalhar com o possível. Não adianta você querer trabalhar um planejamento de 8 horas por dia, sendo que você não tem 8 horas por dia. Isso vai te trazer um desafio. Eu estou vendo a Marta Virginia aqui, eu não estou acreditando. Marta Virginia, olha só, e a gente falando de concurso para delegado. Marta, manda para mim aqui, olha, um oi, deixa eu ver se eu consigo te chamar para participar dessa live. É que a Marta é capaz de querer se produzir inteira, ela não vai aparecer de sopetão. Mas se ela puder, Marta, manda para mim aqui um pedido para participar, que eu queria te ouvir, porque a Marta, quem não conhece, a Marta tem uma rede social estupenda, dá dicas fabulosas. E como seria legal ouvir a Marta conversando com quem quer prestar concurso para delegado, principalmente mulheres. Puta, ela já está de pijama e não consegue. Eu falei para você, a Marta, ela tem... Você acha que ela parece como eu aqui, Thiago? Nada, Marta. Mas, aqui, ó, camisetinha Hering. Não, tem gente que não vai assim, não. Pois é. Marta, então vamos combinar uma live, eu, você e o Thiago, para você falar com a galera. Igor Jorge aqui também, olha só. Seu colega de São Paulo, Igor Jorge, um dos maiores conhecedores de crimes cibernéticos. Prazer tê-lo aqui. Bom, Tiago, nós já estamos completando quase 1 hora. Estou vendo aqui delegado em Ribeirão Preto, é isso? Eu já vi o Manu Giordani, também que é delegado de polícia na região. Delegado, então tem vários delegados assistindo, isso é muito bom. Isso mostra o teu prestígio. Todos bem-vindos aí, né? Todos bem-vindos. Tiago, para a gente encerrar, qual dica final você daria? Eu vou dar uma dica e uma palavra de incentivo, depois você. Eu vou pedir para quem está assistindo e vai começar a estudar para concurso. Estou vendo aqui o Marcelo, promotor de justiça no Rio Grande do Sul, que vai coordenar com a Priscila um grupo de estudos para a segunda fase. Olha que interessante. Grupo de estudos para a segunda fase de concurso. Nós estamos marcando isso com o Marcelo e a Priscila. Logo, logo a gente anuncia. Mas eu vou falar uma frase aqui que eu gosto de falar no pé do ouvido de alguns amigos. Nunca se compare nessa jornada, Tiago. Não fica se comparando.
Não fica se comparando, achando que você está estudando menos, fulano está estudando mais. A questão não é quantidade, é qualidade. Cada um tem os seus obstáculos e vai aprender a vencê-los. Não queira lutar a sua luta com a arma do outro. Cria você a sua arma. Nem sempre a arma do outro é melhor ou vai lhe ser útil. O concurso é uma luta entre o que você é hoje e o que você quer ser amanhã. E nessa luta, se existe uma comparação, é entre você e você. O você de hoje e o você de amanhã. Ó, a Marta mandou um convite aqui. Ó. Antes de passar a palavra para você, Tiago, vamos ver. Uhum. Lembrando que possivelmente Marta está de pijama. Vamos lá. Tirou o pijama. Pois é. Nada impede de ajudar a galera. Eu tô toda descabelada. Não, tá. Ó, não vai falar de descabelada perto do Tiago, né? Então, o Tiago está aqui exatamente para não deixá-la se sentir descabelada. Marta, eu quero agradecer você participando, então eu vou passar a bola para você, para te liberar. O nosso bate-papo aqui é com quem quer prestar concurso para delegado de polícia. Muitas pessoas aqui dizendo, eu estou começando agora, eu não sei como fazer, eu também trabalho, eu não tenho tempo, eu quero... Então, espera um pouquinho, até sugerir, principalmente as candidatas, sigam a Marta. A Marta dá dicas fabulosas, eu mesmo fico assistindo, acho que a Marta tem um dom excepcional para criar essa motivação em vocês. Então, se você puder, rapidamente aqui, qual o recado você daria para essas pessoas que estão estudando e querem ser seu colega? E quem sabe trabalhar na Baixada, porque você vê as fotos da Marta trabalhando, você fica puto, porque ela está no mar. Literalmente a ver navios, né? Literalmente a ver navios. Vamos lá. Santos, né? Até minha roupa aqui é Santos. Pois é. Rogério, então boa noite, enfim, para todo mundo que está acompanhando aqui. Cara, eu acho que tanto quanto o Ministério Público, mas ser delegado de polícia, ser polícia, é uma paixão. Então, quem tem essa paixão, quem esse bichinho picou, cara, não tem problema de tempo, não tem problema de motivação, porque quando você quer realizar um sonho, cara, qualquer dia, qualquer oportunidade, vira momento de estudo. Então, a dica principal é assim, não perca nunca o objetivo final do teu olhar. Eu lembro que quando eu estudava do concurso público, ter uma camiseta da polícia, ter uma blusa preta escrito polícia nas costas, era meu motivador. Ali eu olhava aquilo e falava, eu quero ter aquela camisa, ela vai ser minha, eu vou vestir. Então tenha o seu olhar muito claro no seu objetivo. Pois é. Cada um com o seu amuleto, né? Pois é. Eu não sei se eu fui feliz com o meu, mas é isso aqui. Sensacional. Tá parecido. Fato. Qual dos lados, né? Deixa assim. Sensacional. Então, ter esse objetivo muito claro vai ser depois de um dia difícil, que você teve, enfim, a galera trabalha, a maior parte trabalha, teve um chefe que pegou no pé, um colega que não ajudou, chegou em casa cansado, mas quando você fecha o olho e se imagina na profissão dos sonhos, qual seja ela, seja delegado de polícia ou qualquer outra, cara, você vai sentir ali dentro de você uma energia nascer. Por quê? Cara, não dá para abrir mão. Quando você se vê realizando esse sonho, não dá para desver mais. Então, e o que você precisa para calçar, né, o caminho até lá? É sentar e estudar. Então, Marta, eu fazia isso. Quando eu me sentia desmotivado, às vezes dirigindo, escutando uma música, eu me projetava no futuro. Falava, como é que eu vou ser com o promotor de justiça? Como que eu vou fazer o meu primeiro júri? Pô, aquilo me dava um ânimo. De repente, eu tinha vontade de estudar, mas eu estava indo para um restaurante, estava indo para encontrar a minha namorada, hoje minha esposa. Olha só, eu fazia exatamente o que você falou. Eu me projetava. Quem quero ser? E o que eu tenho que fazer para ser aquilo? Pronto. Aí a gente faz o caminho de volta, né? Engenharia reversa. Você vê o final. O final é você num plantão. No caso, que a gente está falando da carreira que eu também, por opção, por paixão, escolhi. Então, eu já me imaginava no plantão, na viatura, de preto, distintivo, arma na cinta, aquela confusão de plantão, local de crime. Ok, já vi. Não quero abrir mão desse sonho realizado. O que eu preciso fazer para chegar lá? Então, sentar, estudar, definir o edital, separar as matérias, separar material, estudar. E aí você vai fazendo o caminho para chegar até lá.
É fácil? É rápido? Não. Até porque se fosse, qualquer um faria. Mas que vale cada centavo, cada suor, cada minuto dedicado, isso vale. Eu também acho. E isso que você falou, a pessoa tem que perceber que ela vai começar de um jeito e nem sempre como ela começou é como ela vai terminar. Porque eu comecei estudando de uma forma e depois eu percebi que aquilo não ia me levar a lugar nenhum. Mas eu tive a capacidade de perceber que aquilo estava errado. O importante é, eu vou mudando o jeito, mas eu não mudo o meu objetivo. Marta, estão pedindo o seu Instagram aqui. Você pode falar para eles? Claro, é o meu nome. Aqui para ajudar, o meu nome é com H, né? Marta com TH, Vergine. Aí já vão aprendendo. Vitor, Eco, Romeu, Golf, Índia, November, Eco. Já vai aprendendo. A gente fala assim no rádio, então o fonético nosso, Marta Vergine. Mas, Marta Rogério, Virginia. deixa eu te falar uma coisa, que eu vejo isso, né, por alguns anos, vou fazer 19 anos de carreira. O estudo para o concurso público é um momento de desenvolvimento humano, pessoal. Nunca que o concurseiro ou a concurseira vai terminar essa jornada sendo a mesma pessoa. E é um estágio para a vida profissional, porque lá no dia a dia nós vamos trabalhar com o direito, né? Vai ser a nossa matéria-prima. E estudar para isso é se preparar para essa profissão. E a gente sempre vai terminar sendo uma pessoa melhor, maior e com a sensação de, cara, o meu sonho eu realizei. Não vou ser uma pessoa frustrada. Então, eu sempre me recusei a ser uma mulher frustrada. O que eu preciso fazer para conseguir? É estudar. Vamos aprender a estudar. E eu sei bem, né, que o Rogério na minha época, já era um dos melhores professores, continua e hoje tem, com certeza, um dos melhores cursos preparatórios. Então, material e acesso ao melhor professor, vocês têm, né? Todo o corpo docente do curso. Então, cara, tá mais fácil que na minha época. Agora é só sentar e estudar e aproveitar. Logo, logo eu vou te trazer lá para dar uma palestra para os alunos. Você se prepara. Marta, eu quero te agradecer imensamente. Não deixem de seguir a Marta. Além dela ser essa pessoa extremamente simpática, ela passa isso, ela passa essa confiança, traz essa motivação. Assistam, por favor, as lives da Marta, vocês vão adorar. Marta, obrigado outra vez. E a gente vai falando, eu quero te trazer lá no RC para conversar com os meus alunos. Abraço grande. QAP, QRV 24/7, para você sempre. Beijo, gente. Aproveitem. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tiago, já está dando uma hora, Tiago. A gente vai ter que terminar, porque eu estou vendo aqui que o Instagram já está começando a... Então, eu vou pedir para você encerrar, e falar para os alunos aquilo que, de repente, te motivava. Democratiza com a galera. Estou vendo uma outra colega tua aqui, que eu tenho que fazer referência. É a Karina Bastos, delegada de polícia de Niterói. Karina foi minha aluna, eu acompanhei, eu sei o quanto ela estudou, e teve um momento que a Karina teve que tomar cuidado, porque o que ela prestava, ela ia passar. Hoje é delegada de polícia no Rio de Janeiro, Niterói, tem feito um trabalho fabuloso. Outro dia ela fez uma operação ali envolvendo crimes contra o consumidor, nota 1000. Beijo, Karina. Vamos lá. Maravilha. Bom, Rogério, o que me motivava era realmente ter uma vida diferente, uma vida melhor. O valor que os meus pais me passaram durante toda a minha criação, durante toda a minha educação, é de que eu deveria estudar e estudar muito. Então, eu sempre tive isso. Eu nunca tive uma outra perspectiva que não vencer pelo estudo. E chega um determinado momento que tu percebe uma coisa, Rogério. Tu tem que ter duas coisas, certamente. Claro que a disciplina, digamos, é uma condição que a gente não tem como se afastar dela. Mas tu tem que ser consistente e persistente. Se tu for persistente sem consistência, tu tá perdendo tempo. Porque daí tu tá batendo na mesma tecla de maneira errada e de maneira totalmente ineficaz. Então, tem que ser persistente? Sim, tem que ser persistente. Mas tem que ser consistente. E consistente é fazer o que tem que ser feito todos os dias. Se for consistente, estudar um pouco todos os dias e tiver a persistência, a hora vai chegar.
Eu sempre me espelho, Rogério, naqueles caras que eu tenho, por exemplo, como ídolos ou então que eu admiro muito, né? A gente vê sempre o cara levantando o troféu, mas e o que que tem antes? O que que vem por trás? É a mesma coisa a situação de quem faz concurso. O Cristiano Ronaldo, ele não vai lá e só levanta o troféu de melhor do mundo. Ele treina muito antes disso. O Messi foi campeão do mundo agora, no final da carreira, ou seja, lá no final tudo deu certo para ele. Mas ele treina muito. Quem acompanhou o Michael Jordan sabia que ele treinava, acordava antes que todo o time e treinava muito e muito depois. O que que é isso? Isso é consistência e persistência. Então, nunca, nunca, nunca o êxito vai chegar antes de muito trabalho. Então, a dica que eu dou é essa. É ter constância e persistência. Que uma hora a coisa vai acontecer e quando acontece, muda a vida da gente da noite para o dia. Podem ter certeza disso. Tudo aquilo que a gente aposta de ficha na mudança de vida acontece do dia para a noite, no primeiro mês de trabalho. E Para o bom interessante é entendedor, que né? muda a sua vida para você começar a mudar a vida dos outros. Muito legal. Adriano Costa aqui também, delegado de Polícia de Goiás. Um abraço, Adriano. Tem artigos fabulosos no Conjuro. Adriano, um estudioso da Polícia Civil Brasileira. Joia, obrigado então, galera. Não se esqueçam, entre no site rsconline.com.br. Os grupos de estudos para delegado de polícia com desconto até dia 2 de janeiro. Qual é o cupom de desconto? Delta, com letras maiúsculas, Delta 100. Tá joia? Abraço a todos e todas. Tiago, obrigado. Grande abraço, Rogério. Abraço para todo mundo. Até mais.